Olá, eu sou Victor Lima da Universidade Estadual do Ceará e, dando continuidade nas apresentações, trabalharei aqui sobre o artigo 21, que trata do estudo de Einstein sobre o atomismo e o movimento browniano. O presente vídeo traz uma resenha do artigo escrito por Silvio R.A. Salinas, do Instituto de Física de São Paulo. Albert Einstein, conhecido principalmente por conta da teoria da relatividade e do quantum da luz, também fez estudos importantíssimos em relação aos átomos e moléculas. O artigo trata da relação do movimento microscópico de partículas com o movimento macroscópico que regem as leis visíveis do universo. É mostrado no artigo uma abordagem histórica sobre o estudo científico de fluidos, calor, temperatura e a termodinâmica de um modo geral, e que os conceitos de átomos e moléculas ainda não eram tão discutidos ou bem aceitos. Einstein, de forma precoce, adotou uma visão real sobre a existência de átomos e moléculas. Inclusive, na sua tese de doutoramento, ele analisou o fenômeno da difusão das partículas do soluto numa solução diluída, com o objetivo de obter estimativas para o número de Avogadro e o diâmetro das partículas do soluto. O artigo traz alguns desenvolvimentos de cálculos feitos por Einstein, onde no modelo inicial ele usou moléculas do soluto como esferas rígidas e não interagentes, e bem maiores do que as moléculas do solvente. Este modelo apresentou alguns erros, mas depois foi corrigido adotando partículas interagentes. Todos os estudos sobre as leis que regem o movimento browniano e sua confirmação experimental feitas por Perrin e colaboradores anos depois foram fundamentais para a aceitação da realidade de átomos e moléculas. No movimento browniano, Einstein vislumbrava observar flutuações de partículas macroscopicamente pequenas em suspensão, porém muito maiores que as moléculas do fluido, onde essas partículas descrevem um movimento incessante que podia ser observado. Este comportamento foi notado pelo botânico escocês Robert Brown na primeira metade do século XIX, que observou o movimento incessante de partículas de pólen dissolvidas na água. Na introdução de um artigo de Einstein em 1905, ele descreve que corpos de tamanhos visíveis ao microscópio e que estejam em suspensão em um líquido devem executar como consequência dos movimentos térmicos moleculares movimentos de tal magnitude que podem ser facilmente observáveis com a utilização de um microscópio. O artigo trata a dedução probabilística de Einstein a partir da ideia de que partículas estejam executando movimentos independentes e de que os movimentos das mesmas partículas em diferentes intervalos de tempo também sejam processos mutuamente independentes. Uma coisa importantíssima é que, através desses estudos, Einstein produziu uma nova estimativa para o número de Avogadro. Através dessa equação, Einstein traz mais uma vez a hipótese atômica, onde D é o deslocamento quadrático médio, K é a constante Boltzmann, T maiúsculo é a temperatura, a letra grega eta indica a viscosidade do fluido, a letra A significa o raio da partícula em suspensão e T minúsculo o tempo. O deslocamento quadrático médio ele é observável ao microscópio, ou seja, nós podemos medi-los. Podemos medir também a temperatura, a viscosidade do fluido, o raio da partícula em suspensão, podemos medir o tempo, sobrando aqui a constante Boltzmann, e indiretamente descobrindo a constante Boltzmann podemos descobrir o número de Avogadro. Então Einstein ele deu um valor mais preciso para o número de Avogadro. Então ele consegue assim consagrar a hipótese atômica através dessa equação. Ok, pessoal, então finalizo aqui a minha apresentação e muito obrigado.